Olá, professor Mano, redação, novamente com vocês. Hoje a gente vai falar especificamente da questão da estrutura do texto dissertativo que é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. O texto dissertativo argumentativo é um texto de opinião, que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Nele, a opinião é fundamentada em uma argumentação lógica e coerente. A tese. Extremamente importante que o texto apresente uma tese. O que é a tese, professor? A tese é o ponto de vista que tu tens em relação àquele assunto proposto. É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos sólidos que deverão ser desenvolvidos ao longo da redação. O argumento é a justificativa utilizada por você para convencer o leitor do teu texto, não sei se esse é o termo adequado, convencer, mas enfim, para que o leitor, a banca examinadora, consiga perceber em seu texto a capacidade de argumentação, que deve ser construída com argumentos sólidos. Sempre, na perspectiva da construção da argumentação, você faz a pergunta para a tese. Por quê? As respostas que tu obtens certamente são os argumentos. Por que é importante a participação da juventude no momento eleitoral, por exemplo? Eu acho que é uma temática interessante para o Enem. Por que discutir as questões ambientais? Por que é importante a busca de alternativas energéticas? Enfim, você sempre faz a pergunta para o tema, as respostas que tu obtens são os argumentos que você utilizará ao longo do seu texto. As estratégias argumentativas são os recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares. Enfim, a banca examinadora vai observar aquela competência que a gente falava lá na aula anterior. As áreas do conhecimento. Teu texto deve apresentar o conhecimento adquirido e construído ao longo de toda a tua história enquanto estudante, enquanto cidadão. A tese, aqui eu tenho uma exemplificação. O excesso de exposição da vida privada nas redes sociais pode ter consequências graves, como situações de violência cibernética. Veja que eu tenho aqui uma tese, não é um tema, é um posicionamento de alguém que produziu o texto. É muito claro isso. Na perspectiva desta tese, nós temos os argumentos, explicação sobre o que é a violência cibernética, dados de pesquisa que possam comprovar a sua tese, exemplos de situação de violência como o cyberbullying, por exemplo. Proposta de intervenção, isso é extremamente importante observar no Exame Nacional do Ensino Médio. Deve ocorrer essa intervenção, ela caracteriza o posicionamento do candidato, do estudante, enquanto cidadão preocupado em discutir a temática. Alertar os jovens, por exemplo, veja que esse é o posicionamento que o produtor desse texto chegou a esta conclusão. Esse é o posicionamento dele diante do tema apresentado e da tese que ele construiu. Alertar os jovens por meio de campanhas, tanto na escola, por professores, como em casa, com os familiares, sobre os perigos da superexposição nas redes sociais. Isso é um posicionamento de quem escreve. Isso é uma interferência que é extremamente importante aparecer na redação do Enem. Razões que podem zerar a redação. Fuga total do tema, não obediência ao gênero solicitado, então, fuga total do tema, você é chamado, você é convocado a escrever sobre a importância do voto, da participação do jovem na política, e você acaba escrevendo lá sobre corrupção na política. Veja que há um distanciamento. Pode ser considerado como fuga do tema, você pode ter a sua redação zerada. Portanto, cuidado. Não obediência ao gênero solicitado, eu creio que ninguém vai cometer esse pecado, né? Porque não é para produzir poesia, não é para produzir receita, não é para produzir música, não é para produzir carta, é para produzir um texto dissertativo opinativo, argumentativo. Texto com até 7 linhas, né?
É claro, sempre na orientação do Enem, texto com inferior a 7 linhas, zero a redação. Aí também não seja preguiçoso, né? Nada de produzir texto com 10 linhas, então, né? Não, você tem uma margem boa aí, tem 30 linhas para produzir. Então, o ideal é um texto particular, isso, meu, tenho essa preferência. Um texto com 4 parágrafos é um bom texto. 4, 5 linhas para introdução, 14, 15, 18 linhas para desenvolvimento, 4, 5, 6 linhas para conclusão. Então, 4 parágrafos. Quiser produzi-lo com 5, não há problema nenhum. Com 5, certamente estão 3 argumentos para que os parágrafos de desenvolvimento contemplem esses 3 argumentos. No caso de 2 argumentos, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 para cada argumento. E o último item apontado aqui, a questão do desrespeito aos direitos humanos, o que desconsidera a competência 5. Cuidado. Nada de agredir direitos humanos, direito das pessoas. Isso tem a ver com esses temas mais polêmicos, homoafetividade, religiosidade. Cuidado. Não agrida, não atinja os direitos humanos. Será certamente observado pela banca examinadora. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. A gente já falou sobre isso também, do tipo dissertativo argumentativo. Sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Atentos. A leitura que a gente falava anteriormente é extremamente importante. Quem constantemente lê um jornal de circulação nacional, local, enfim, principalmente na página que diz respeito às questões nacionais, internacionais, políticas, econômicas, as revistas, certamente internaliza argumentos que serão extremamente importantes depois, na hora da produção do texto dissertativo. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências, que a gente já falou também, e que você desenvolveu durante os seus anos de estudo, a tua experiência enquanto cidadão. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos sólidos, consistentes, estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Evidente, né? Seu texto deverá ser organizado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a gente já comentou muito isso também. E, finalmente, apresentar uma proposta de interferência, de intervenção social, que respeite os direitos humanos. O esquema, para concluir essa aula de hoje, o esquema dissertativo cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, respeita esta ordem. O tema, a tese, que é o seu posicionamento diante da proposta, os argumentos que deem qualidade, solidifiquem essa tese e a proposta de intervenção. Um abraço, até a próxima aula. A gente volta a conversar, quem sabe com algumas dicas de possibilidades para o Enem deste ano.